Otílio Rodrigues, a população mundial está aumentando aí de tamanho, já somos aí quase, me parece que 8 bilhões de pessoas em todo o planeta. E quais são as repercussões nas contas públicas se não forem tomadas agora as medidas interdisciplinares recomendadas pelos especialistas? Bom, Erivan, esse é um problema que, além de ser um problema econômico, também é um problema que impacta na vida pessoal e na vida das famílias. O Banco Mundial, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, eles estudam o crescimento e a evolução da população mundial. A população mundial vem crescendo, mas a taxa de crescimento vem caindo. Vamos lembrar aqui que, se você olhar, fizer uma pesquisa na internet, nós levamos 2.000 anos. Somente no ano de 1804, a população mundial atingiu a casa do primeiro bilhão de habitantes. 1 bilhão de habitantes. Depois levou quase 150 anos, foi mais ou menos aí pela década de 1950, e se atingiu a casa de 2 bilhões. Aí levou mais somente 10 anos, se atingiu 3 bilhões, né? Na década de... E aí vinha crescendo mais ou menos a taxa de 1 bilhão por década. Em 2011 nós chegamos aí aos 6 bilhões, em 2019 7 bilhões e hoje nós estamos aí na casa de 8 bilhões. Quais os impactos disso na qualidade de vida das pessoas? Primeiro, não tenha dúvida que o planeta Terra dispõe de recursos naturais que permite que toda essa população viva em condições humanas, dá para alimentar todo mundo, né? Agora, o egoísmo humano, né, que a distribuição da riqueza é que não é igual, há muitas desigualdades. Os estudiosos aí do assunto, eles falam que, olhando o crescimento das nações desenvolvidas, existe um fenômeno que eles chamam de bônus demográfico. O bônus demográfico é o seguinte: quando o número de pessoas ativa economicamente, trabalhando, né, produzindo, é maior do que o número de pessoas inativas, dos aposentados, né? E isso acontece em função de dois fenômenos: a maior longevidade das pessoas, a taxa de... a expectativa de vida no mundo como um todo aumentou. Basta a gente lembrar que no início do século passado, a expectativa de vida de uma pessoa normal era 40 anos. Hoje, a média mundial está em torno aí de 73 anos. No Brasil está mais ou menos por aí, né? Bom, então houve um aumento da longevidade. E o segundo fenômeno que explica a questão do bônus demográfico é a redução na taxa de fecundidade das famílias, né? Vamos lembrar também que no ano de 1960 existia uma taxa de natalidade em torno de 6 filhos por família. Esse número hoje no Brasil reduziu para menos de 2, é 1,7. Então a queda na taxa de fecundidade das famílias, aliado à maior longevidade das pessoas, faz com que gere essa questão chamada bônus demográfico. Os países desenvolvidos, economicamente, eles conseguiram enriquecer antes de envelhecer. Isso aconteceu, por exemplo, na Europa Ocidental. Se a gente olha aqui a tendência, o movimento do caso brasileiro, né, esse bônus demográfico, ele acaba, ou seja, o nosso limite para nós enriquecermos é até o ano de 2030, porque a partir do ano de 2030, o número de pessoas inativas, de aposentados, pessoas que estão fora do mercado de trabalho, será maior do que o número de pessoas que trabalham. E isso traz consequências, impactos de várias magnitudes, de muitas ordens, né? Primeiro, o impacto maior é nos sistemas de saúde, porque as pessoas mais velhas demandam mais cuidados de saúde. Então, basta ver quem paga hoje um plano de saúde, tem uma ideia do peso, quanto significa os cuidados de saúde para uma população mais idosa. E depois, tem o problema previdenciário, né? Quem vai sustentar essas pessoas inativas? Se tem menos gente trabalhando, de onde vai vir a renda das pessoas que não trabalham? Então, Erivan, são essas questões que estão colocadas. A ONU divulgou que 10% da população mundial, que hoje está na casa aí dos 8 bilhões, significa 10% dessa população está numa idade maior do que 65 anos. E segundo as projeções,
daqui a 20 e poucos anos, lá em 2050, esse número deve subir para 16,5%. E aí vai criar um problema enorme, por isso que os especialistas e essas instituições que analisam, que estudam esse movimento, essa tendência, eles recomendam algumas medidas interdisciplinares que passam pela educação, pela saúde, pela previdência, pela previsão ou poupança financeira, né? Porque vai criar um problema enorme para a economia e para a população, sem contar que nós vamos estar, como também os números divulgados recentemente pela ONU e pela Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas nessa idade aí, nessa faixa acima de 65 anos, que tem demência, né? É um número absurdo, né? A demência são que antigamente a gente chamava de doido, né? De lelé, perdeu a consciência, né? Então, essas pessoas que sofrem de doenças degenerativas, que o nome técnico é degeneração da função cognitiva, é um nome bonito, né? Agora, significa o seguinte, são o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer. Então, quem tem na família uma pessoa que tem essa síndrome, né, esse problema, tem uma ideia do que significa isso. O que é importante, que a Organização Mundial de Saúde aponta que 40% dessas doenças degenerativas poderiam ser evitadas, porque essas doenças têm causa em fenômenos como, por exemplo, o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, que são problemas que podem ser resolvidos através da educação, através de cuidados preventivos, e é isso que o país tem que cuidar. Agora, quando você olha as políticas públicas, né, no nosso país, nós não vemos assim um planejamento, uma preocupação, alguma diretriz, e aí o que fica para cada um te vira, cada um se vira, então nós que temos que cuidar. Porque se for esperar o Estado, parece que a coisa não vai acontecer, Ivan. Ou seja, não adianta ignorar esse problema, né? Ele existe, ele está aí, está colocado, e é um problema grave, que também vai ter... Eu não quero estar trazendo aqui, eu não quero ser profeta do Apocalipse, né? De estar trazendo sempre problemas, dificuldades, mas a gente também não pode ignorar a realidade, né? E muita coisa pode ser feita para melhorar e para evitar esse tipo de problema.